Oi gente, eu sou a Ione do Minha Vida Literária. Hoje eu trago pra vocês uma resenha dupla, porque é pra falar da duologia Com Amor Dublin, da Tayana Alves, formada pelos livros O Irlandês e O Casamento. O Irlandês foi o livro que vocês escolheram pra gente fazer a leitura conjunta durante o mês de julho, na ação de 9 anos aqui do Minha Vida Literária. Depois que a gente finalizou a leitura, teve lives de discussão sobre o livro, que tá disponível lá no IGTV do Instagram. Vou deixar o link pra vocês aqui pra quem quiser assistir. E no final da live, a Tayana anunciou que a continuação seria publicada agora no começo do mês. E é claro que eu aproveitei o embalo pra fazer a leitura e resolvi então trazer a resenha dos dois livros juntas aqui pra vocês. No Irlandês, a gente vai conhecer a história da Júlia. A Júlia é uma brasileira com seus 28 anos, que foi fazer intercâmbio lá na Irlanda. Ela divide o tempo dela entre 3 trabalhos, entre estudos, então é uma rotina extremamente cansativa, mas ainda assim é uma rotina que ela gosta de viver. Uma das coisas que ela segue, assim como religião na estadia dela lá, são as noites dela num karaokê. E é justamente numa dessas noites, nesse bar, que ela vai acabar esbarrando com um homem, que é o Robert, e que vai acabar contratando a Júlia pra trabalhar de babá. E aí, conforme ela começa a trabalhar pra eles, aquela atração que já existia desde o começo vai se intensificando, porque as conversas entre eles fluem sempre muito bem. Eles vão desenvolvendo uma relação que vão acabar indo além dessa relação de patrão e babá simplesmente. Só que cada um deles carrega suas próprias dificuldades. Existe um trauma muito grande aí no passado do Robert, que inicialmente a gente não sabe o que é e pouco a pouco a gente vai descobrindo. E a Júlia também tem que lidar com as próprias questões, porque afinal ela é uma mulher negra que já sentiu literalmente na pele a questão da solidão proporcionada por causa da cor da pele dela, e ela tem aí várias questões que vão surgir a partir da relação dela com o Robert. A primeira coisa que eu tenho a dizer em relação a esse livro é porque foi muito difícil respeitar o cronograma que eu propus pra gente fazer a leitura conjunta, que era ler 1/4 do livro por semana. Isso porque a Tayana tem uma narrativa que é uma delícia e que é uma narrativa muito ágil, então esse é um livro muito rápido de você ler, que você entra assim rápido na história. A Júlia é uma personagem divertidíssima, então tem várias passagens que são super engraçadas por causa das observações que ela faz. A sensação que eu tinha era realmente de estar conversando com uma amiga, então tem essa sensação de muita proximidade com a leitura, sem contar que a Tayana descreve muito bem essa rotina da Júlia lá na Irlanda, porque a própria Tayana morou na Irlanda. Esse livro, inclusive, né, é uma homenagem que ela fez a esse país, que foi um lugar onde ela se sentiu extremamente em casa. Então a gente tem essa ambientação toda muito bem feita, a rotina da Júlia sendo muito gostosa da gente acompanhar, e isso tudo faz com que a gente se aproxime muito dos personagens. A temática da solidão da mulher negra também está presente de uma forma bastante importante ali na leitura. Ela recebe esse destaque e ela aparece de uma forma muito natural. Aquilo realmente faz parte dos conflitos da Júlia, a gente consegue entender como que ela vivencia isso. É impossível também não se apaixonar por esse casal. Robert é aquele mocinho dos sonhos, então não tem como a gente não se encantar por ele. E uma coisa que é muito gostosa de ver é como a relação entre os dois é madura. Então, por mais que eles tenham os conflitos entre eles conseguem dialogar e resolver essas questões de uma forma que fica longe, às vezes, do que a gente costuma encontrar, né, no gênero, que são aquelas discussões, assim, intermináveis, ou aquelas situações super dramáticas e tal. Não é isso que acontece entre eles. É uma delícia também acompanhar o desenvolvimento familiar dessa relação, afinal, o Robert tem 2 filhas, que são a Alice e a Annabelle, e também traz aí um dos grandes contrastes que a gente tem entre Brasil e Irlanda, né? Porque essas meninas parecem muitas vezes maduras demais para a idade delas, mas elas correspondem à própria vivência que a Tayana teve trabalhando como babá na Irlanda. E a educação das crianças lá difere bastante da nossa educação daqui. Esse não é o único contraste que tem, e eu adorei encontrar esses contrastes. Dei muita risada com as passagens que ela fala da questão do banho, de como que é, ou melhor, de como não é o banho lá. E além, é claro, nessas passagens trazerem o humor pra história, elas mostram essas diferenças culturais entre os países. Ao mesmo tempo, né, chegando mais ali ao final, eu me senti um pouco mais distante do Robert, porque eu senti que a maneira de como os conflitos, as coisas que ele trazia com ele, que eram muito pesadas, que eram uma bagagem muito grande, pareceram ter sido resolvidas de uma forma muito tranquila, muito fácil. Eu fiquei com aquela coisa do, mas espera, será que foi assim mesmo? Será que não tá tudo muito felizes para sempre? E aí a gente encontra o epílogo do livro,
livro, que se passa 2 anos depois, né, do final ali da história, que a gente tem a história aí sendo narrada pela perspectiva do Robert, e falando justamente que as coisas não foram assim tão fáceis, que existiram conflitos e que foi difícil pra ele e pra Julia lidarem com esses conflitos. E são justamente essas dificuldades que aparecem no segundo livro, que é O Casamento, e que, portanto, se passa, né, entre o final de O Irlandês e esse epílogo de O Irlandês. E eu gostei ainda mais da leitura de O Casamento, justamente pela maneira de como a Tayana deu vida a esses personagens e de como ela abordou a relação entre os dois de uma maneira muito real. Então, em O Casamento, a gente ainda assim tem uma narrativa que é leve, que é gostosa, mas ela é menos engraçada, menos divertida do que no Irlandês, porque agora a história tem um peso maior, ela tem uma bagagem emocional maior, porque a gente tá falando de conflitos que são bem dolorosos pros dois. E ao mesmo tempo que a gente tem esse casal lidando aí com as suas dificuldades, a gente tem novamente essa abertura dos dois no diálogo, esse companheirismo muito grande. Então é uma relação assim linda de você ver se desenvolvendo e de você ver como eles trabalham tudo isso. Eu me encantei pela maneira de como todos os conflitos da história foram desenvolvidos, porque a Tayana foi fazendo isso muito bem. Ela vai mostrando o que o Robert tá lidando, o que a Julia tá lidando, como que essas duas coisas se chocam e como tudo isso vai sendo levado ao clímax do livro, que é quando a gente realmente tem aquela explosão de conflito. Ela também foi habilidosa ao colocar algumas das reviravoltas aí na história. E mais do que tudo, ela mostrou também na nota que ela deixa ao final a importância de existir uma história como essa. A gente tá falando aqui de uma protagonista realizando o seu sonho do amor, o seu sonho do casamento, que muitas vezes a gente critica, né, em livros, em histórias, porque a gente fala, mas poxa, né, a mulher sonhando aí com o casamento. Existem mais coisas na vida de uma mulher, mas normalmente quando a gente tá falando isso, a gente tá falando do sonho de uma mulher branca. Muitas vezes a gente ignora o fato de que esse sonho é negado quando a gente tá falando de uma mulher negra. Uma das grandes dificuldades que a Tayana relatou quando ela foi produzir a capa desse livro foi que ela simplesmente não encontrava imagens de noivas negras. A Julia da capa de O Casamento não parece com a Julia da história, porque a Julia da história tem a pele retinta e ela simplesmente não conseguia encontrar uma negra de pele retinta, ela só encontrou uma negra de uma pele mais clara. E todos os pontos que ela levanta em questão ao casamento, à mulher negra, a questão do sonho quando a gente se refere a essas mulheres, são completamente distantes da minha realidade. São coisas que eu jamais tinha imaginado da minha posição de mulher branca. Então, mais uma vez, é um livro não só necessário, mas delicioso de se ler e que eu faço convite para vocês lerem também. Tá disponível na Amazon, os dois sendo vendidos e também disponíveis para leitura pelo Kindle Unlimited. Se você já leu, conta pra mim aqui nos comentários quais foram suas impressões. Se você não leu, aproveita para fazer a leitura. Gostou desse vídeo? Deixa então sua curtida, que isso ajuda muito na divulgação do meu trabalho. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Já aproveita, se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. E me acompanha nas demais redes sociais, que a gente tem um contato mais próximo por lá. Beijos a todos e até o próximo vídeo.